Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar. Quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz e trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar? Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar? Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Pai amado, Pai amigo, nós agradecemos muito a possibilidade de estarmos reunidos mais uma vez. Pedimos por todos que estão aqui reunidos, por aqueles que não puderam comparecer, e todos encarnados e desencarnados possam receber as boas vibrações dessa hora. Que os coordenadores espirituais da Associação Espírita André Luiz possam também abençoar a cada lar, a cada um de nós, nos nossos propósitos de melhoria e de crescimento. Pedimos a todos que estão aqui que possam também vibrar por nós, vibrar pelo trabalho da associação, e também que possamos levar as nossas energias a todos aqueles que precisam, em todos os lares, aqueles profissionais da saúde, aos nossos governantes, e assim, todos os que sofrem nos presídios, nos hospitais, nos asilos, enfim, que essa boa energia possa ser bem distribuída pela bondade divina a todos os corações que, como os nossos, precisam deste reequilíbrio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, não apenas desse encontro, mas também da nossa reencarnação e do trabalho na doutrina espírita. Que assim seja. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde ou bom dia para quem está assistindo em outros horários.
Meu nome é Jaime, para todo mundo que já me conhece, né? E aqui embaixo estão os meus contatos. Hoje é com muita alegria que a gente inicia mais um estudo da Associação Espírita André Luiz e é com muito carinho que recebemos todos vocês. Hoje, como vocês podem ver, não estou fazendo ao vivo, embora estou fazendo hoje no dia 15 esse estudo, essa abertura, né? Eu só fiz um pouquinho antes, né? Eu tinha um compromisso que eu não poderia comparecer e fazer o estudo no horário normal, mas como não pode deixar de ter, e graças a Deus estamos juntos aqui em mais uma noite. Hoje quem fará os nossos estudos, os expositores, a quem eu agradeço de coração, vai ser a Sueli, que fará o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, em 10 minutinhos, e depois por mais 30 minutos nós teremos o companheiro Guto, que andou meio sumido, mas graças a Deus está de volta aí conosco, para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, gente, é com muita alegria que recebemos todos vocês. Pedimos que todos vocês aí em casa aproveitem esse momento, que é um momento também de tratamento espiritual, para se reequilibrarem, para mandarem boas vibrações para nós, né, e que a gente possa fazer essa troca aí e juntos permanecer firmes, né, nesse nosso propósito mesmo de nos melhorar enquanto cristãos, enquanto pessoas, e também colaborar também com as pessoas ao nosso redor. E acho que nada melhor do que o estudo, né? Um estudo para que a gente possa rever as nossas atitudes, melhorar um pouquinho, né? E quem sabe também ensinar de alguma forma. Eu agradeço muito mais uma vez a presença de todos e logo no final a gente encerra com mais um pouquinho de música, tá bom? Grande abraço e até daqui a pouquinho. Boa noite. É um prazer e uma alegria estar aqui de novo com vocês, estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Hoje vamos estudar o capítulo 27, com o título Liberdade em Jesus. E para discorrer sobre este texto de Emmanuel, que ele fez baseado num pequeno versículo de uma carta que Paulo escreveu aos apóstolos, que Paulo escreveu aos Gálatas. Foi nesse versículo que eu vou ler agora que Emmanuel baseou para escrever o texto. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então, vamos ver o que a Emmanuel trouxe para a gente a respeito deste versículo, né? Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo, aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa, abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade, nunca se volta com a autoridade estabelecida, trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o alvitrante domínio. Vai ao encontro dos enfermos, dos aflitos, para ofertar-lhe o coração. Serve indistintamente, sofre incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se ao tormento da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele.
para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que veste sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que eu quero. Frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo sentir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever, retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Então, gente, olha aí, falando da escravidão. E é claro que aqui ele não está dizendo da escravidão como ocorreu no Egito, né? Como ocorria na época do Cristo, que os romanos escravizavam todos os povos, né, que eles dominavam. Não, ele não está falando desse tipo de escravidão, não. Ele está usando o exemplo do Cristo, né, de como o Cristo viveu, das escolhas que o Cristo fez, para nos dizer que muitas vezes nós somos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias emoções, né? São escravidões psíquicas que nos levam a uma vida de muita dor, às vezes, de muito sofrimento, né? E muita falta, muita inconsequência, né? A gente age muitas vezes permeando esses princípios aí, né? Essa escravidão que nós mesmos nos colocamos, né? E por isso a gente tem um prejuízo enorme na nossa vida, no nosso progresso espiritual, né? Às vezes até na nossa saúde, né? Então a gente precisa pensar muito bem nisso. Quando ele fala aqui, né? Tudo que Jesus aconteceu na vida dele, desde o nascimento simples, né, o trabalho na marcenaria com o pai dele, né, olha para vocês verem, aquele que é o governador da terra, aquele que já era antes da terra se desprender do sol há bilhões de anos, né, ele veio aqui e nos mostrou exatamente como devemos fazer para conquistarmos o reino dos céus, né, que é o quê? Que é a paz de espírito dentro de nós, né? A nossa liberdade de sermos o que a gente quer ser. É isso, essa frase aí que tá o segredo, né? O que a gente quer ser? Na maioria das vezes, a gente quer ser o que não vai ser bom pra gente, né? O que a gente almeja, o que a gente corre atrás, os sonhos nossos são pobres, sabe? São sonhos pobres de recursos para nos fazer mais felizes, na verdade. Tanto é que quando a gente consegue, às vezes, realizar aquilo que a gente almejou tanto, que a gente quis tanto, a felicidade é fugidia, sabe? A felicidade ali dura um pouquinho e passa. Por quê? Porque são sonhos incoerentes com a nossa evolução, incoerentes com a nossa situação de aprendizes, né? Nós estamos aqui na Terra em situação de aprendizes ou de doentes, né? Ou de prisioneiros, né? Que a Terra é um hospital, uma escola, né? A Terra é um lugar que a gente está refazendo, a gente está aprendendo, a gente está querendo melhorar, se refazendo muitas vezes de erros que a gente já cometeu, mas principalmente a gente está aqui para evoluir, para caminhar, para andar para frente, né? Para dar um passo adiante na nossa reforma íntima, né? Que é realmente o que mais precioso a gente pode querer, né? Então, quando ele diz aqui, ó, ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, né? São essas paixões que nos levam a cometer erros muitas vezes, correr atrás de coisas que não vão nos beneficiar, muitas vezes vão sim nos prejudicar, né?
mas a que verte sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai. Quais são as nossas obrigações, né? Vamos pensar aí, diante de tudo que Jesus nos ensinou, quais são as nossas obrigações, né? Então, a gente vê aí como a primeira obrigação, uma das mais importantes, qual o ensinamento que Jesus disse que é o mais importante, né? Além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? E é fora da caridade, não há salvação. Nós, kardecistas, todos nós concordamos com essas 3 metas que a gente precisa ter, né? E são metas que a gente precisa alcançar um dia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e fora da caridade não há salvação. Então, se a gente se guiar sempre por isso, a gente não vai ser escravo, a gente vai se libertar, né? Porque quem nos torna escravo hoje em dia somos nós mesmos, né? Nós mesmos nos tornamos escravos, nos prendemos a paixões, a desejos, né? A uma falta de compromisso com a vida, né? Ou então a gente está aqui no kardecismo aprendendo tanta coisa bacana, aprendendo da vida, aprendendo da morte, aprendendo do plano espiritual, mas não põe em prática nada que a gente aprende, né? E continua sofrendo do mesmo jeito, né? Ou a gente está, nós que já somos mais adultos, estamos deixando outras pessoas mandar na nossa vida, né? Escolher o que a gente vai fazer, ou a gente está fazendo as escolhas da nossa vida baseado em outra pessoa, em escolhas de outras pessoas que às vezes não pensam como a gente, né? Tudo isso a gente tem que pôr aí na balança e entender que a única coisa, o único momento que nós, cristãos, podemos usar do egoísmo, né, é quando a gente pensa no Evangelho, né? Porque o Evangelho é para mim, só para mim. Não é para meus filhos, não é para meu marido, não é para minha mãe, para meu pai, para ninguém de muito perto, não é. Por quê? Porque cada um tem que escolher, fazer a sua escolha diante da vida. Eu não posso escravizar ninguém, nem se eu quisesse eu conseguiria escravizar psiquicamente, mentalmente, né? Nem se eu prendesse meus filhos e quisesse, porque quisesse, que eles se tornassem espíritas à força e enfiasse na cabeça deles todo o plano, toda a codificação do espiritismo, eu não conseguiria, porque isso é impossível, a gente não consegue isso. E eu ainda seria culpada de estar fazendo uma coisa errada, de estar escravizando, né? Então, a gente precisa entender isso. Nós precisamos pôr em prática o Evangelho em nós, nos libertarmos de crenças limitantes, nos libertarmos dessas paixões que nos prendem, né? Ah, porque tem que ser assim, ah, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Agora na pandemia, por exemplo, quanta coisa caiu por terra, né? A gente ficou sem ir no centro, a gente ficou sem tomar passe, a gente ficou sem pegar água fluidificada no centro e alguém morreu por isso? Alguém foi obsediado gravemente por isso, subjugado? Não, nós continuamos vivendo, nós renovamos as nossas maneiras de fazer as nossas reuniões e tudo caminhou livremente, tudo caminhou plenamente, né? Então tudo, talvez essa pandemia tenha causado também um benefício pra gente, né? Porque se a gente era preso a essa mania, ou preso a esse costume de sair, de ir no centro, de tomar passe, de fazer reunião, e achava que isso era muito importante ou que era fundamental, que realmente é importante, mas não é fundamental. Tanto é que a gente sobreviveu e que a gente continuou. O fundamental não é ir no centro, não é ver a reunião, não é ouvir, não é tomar a água fluidificada, nem o passe. O fundamental é a gente pôr em prática o que a gente aprende, o que os espíritos amigos nos ensinaram, o que Kardec codificou e principalmente o que Jesus deixou pra gente, né? Esse é a maior importância, né? E a gente aprendeu isso agora, a gente viu que a gente foi impedido de ir e a gente continuou vivendo, e a gente continuou frutificando a água em casa, fazendo o evangelho
o estudo do Evangelho em casa e tudo deu certo, né? Então, essa escravidão que aqui fala, que hoje a gente, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente não tem mais, na maior parte do mundo a gente não existe mais a escravidão e nós precisamos nos libertar, né? Se a gente ainda é escravo de alguma paixão, de algum desejo, de alguma crença limitante, vamos nos libertar para seguir o Cristo sem algemas, né? Para seguir o Cristo na paz, para seguir o Cristo de boaça, como diz os meus filhos, né? Seguir o Cristo livre de preconceitos, de algemas, né? E aí ele fala aqui no finalzinho, né? Apenas através do dever realmente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão. Porque a escravidão faz a gente dobrar a fronte da gente, né? E a gente não precisa mais disso. Podemos ser cristãos, ninguém vai nos queimar, ninguém vai nos jogar para os leões por a gente falar que acredita no Cristo, ninguém vai fazer nada com a gente, não vai nos matar, nós precisamos ficar nas catacumbas mais, a gente pode seguir o Cristo livremente, né? E professar essa crença que nós temos, essa certeza que nós temos, que seguindo Cristo, sempre a gente vai acertar. Nós nunca vamos errar quando a gente segue o Cristo, né? Então, era isso que eu tinha para dizer sobre esse texto maravilhoso do Emmanuel, né? E depois vocês leiam com calma esse texto, porque aqui a gente lê rapidinho, porque o tempo é curto, mas leiam lá o texto 27, né? E liberdade em Jesus. Libertemos a nossa mente. Uma boa noite a todos e deixo meu carinho para vocês. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez, né, para a gente poder conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo, fazendo um breve estudo sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos trabalhar hoje aqui com o capítulo da Lei de Reprodução, né, e hoje a gente vai trabalhar com o item Obstáculos à Reprodução. Tem duas questões e a gente vai trabalhar, né, e a gente já agradece em primeira mão que é a oportunidade maravilhosa, né, de poder trabalhar nessa seara de amor do Cristo Jesus, tá certo? Então peço a Deus, né, que possa nos orientar, a espiritualidade amiga que possa nos auxiliar nesse processo, para que a gente possa fazer o melhor aqui, trazer o melhor das informações, tentar elucidar ao máximo o que a espiritualidade nos apresenta, né, como uma informação mais adequada, como um entendimento melhor de questões que, se a gente pensar bem, na época, né, em que o Livro dos Espíritos foi confeccionado, foi montado ali por Kardec, lá no século XIX, né, 1850, por aí, até a sua publicação, né? Então ele vinha recebendo informações ali desde de 1800 e alguma coisa ali até se dar a sua publicação. E hoje, né, o avanço imenso da ciência, o avanço imenso da tecnologia e como é que essas questões elas ainda, né, estão muito atuais, né? Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, em relação a esses obstáculos à reprodução, nós mais do que nunca, né, estamos aí avançando nesse sentido, e aí a gente vai refletir um pouco sobre isso, tendo em vista o entendimento, né, do processo de reencarnação, o entendimento desse espírito imortal que somos cada um de nós, né, e como é que isso impacta na nossa vida, como é que a gente tem que refletir um pouco sobre essas questões, que muitas vezes elas não são levadas à discussão, não são temas, né, de conversas, nós nem sequer pensamos sobre isso muitas vezes. Então, é interessante, né, que a gente possa falar um pouquinho disso e tentar entender um pouco mais, pensar um pouco mais o que é realmente que Deus espera de nós, né, o que a espiritualidade espera de nós, qual seria a melhor postura nossa diante dessas situações no plano terrestre, tá bom? Então, nós vamos ler aqui a primeira questão, é a questão 693, né, como a gente já falou, o subitem aqui, obstáculos à reprodução, e a pergunta é a seguinte:
são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Então, a gente pensaria aí, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de medicamentos, né? Os contraceptivos na questão humana, pílula do dia seguinte, né? Uma série de outros mecanismos, né? Que são utilizados para que nós não possamos reproduzir enquanto espécie humana. Da mesma maneira, nós criamos obstáculos, né, para uma série de outras espécies, né, em desenvolvimentos, animais e vegetais, através da nossa cultura, através do uso de agrotóxico, através do uso de ferramentas e maquinários para que a gente possa eliminar, às vezes, algumas espécies de plantas e de animais, né, que impactam diretamente, né, no bioma, impactam diretamente na estrutura do planeta Terra de uma forma geral. Né? Então, é algo que nós, como seres humanos, temos total controle disso, né, total influência nesses processos e qual é, né, a nossa responsabilidade enquanto seres humanos nesse sentido, tá certo? Vamos ver aqui, vamos ler a resposta dos Espíritos para que a gente possa pensar um pouquinho. Né? Então eles falam assim, olha, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Né? Então, todo obstáculo que é criado à natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Né? Que lei geral que é essa? A lei de Deus, a lei do progresso. Né? E nós, quando pegamos a história da humanidade, nós vemos aí o quanto de embaraço nós já criamos, né, nesse sentido, nesse processo de desenvolvimento da humanidade, de desenvolvimento do planeta Terra. Mas, logicamente, a gente está sempre buscando aí uma desculpa, buscando uma justificativa, né? Então é bem complicado a gente até compreender e até mesmo falar sobre isso, né? É uma situação bem delicada porque ela envolve uma série de questões que nos são colocadas, né, dentro da estrutura social que nós estamos inseridos e que vão justificar essas condutas. Né? Por exemplo, em relação à reprodução, nossa reprodução enquanto seres humanos. As pessoas vão sempre pegar a questão econômica e as pessoas falam, nossa, é tão difícil ter filhos, né? É tão caro ter um filho, não é? Tem tanta gente, nossa, aquelas críticas, né, que muitas vezes nós ouvimos, poxa, nossa, olha só aquelas famílias que têm menos condição financeira, têm tantos filhos, por que eles fazem tantos filhos, né? E aí eu chamo a nossa atenção, né, de todos nós no seguinte sentido. Nós somos espíritos que estamos hoje reencarnados no planeta Terra. E precisamos de pais, né, de vetores para a gente chegar até aqui. A gente precisa de alguém para poder chegar até aqui, para poder fazer o processo de reencarnação. E nesse movimento, né, existem outros milhões de espíritos esperando a oportunidade da reencarnação. E lógico que a engenharia da reencarnação não é uma coisa simples assim, né? Não se nasce em qualquer lugar e a qualquer tempo. Existem várias regras neste processo, existem todo o componente energético, componentes diversos para que os espíritos possam reencarnar, né? Vinculados às suas questões, vinculados às suas provações, né? Em uma série de fatores. Mas o que acontece muitas vezes? Nós criamos tantos obstáculos nesse processo que muitas vezes nós deixamos de cumprir algumas missões que nos foram confiadas e que nós em algum momento dissemos que nós iríamos assumir lá no plano astral, tá? Lá no plano espiritual. Então é algo muito sério que a gente tem que pensar sobre isso. É até interessante, né? Não foi proposital, logicamente, que me convidaram para fazer esse estudo, né? Mas como é que é engraçado, porque cai exatamente questões que nós estamos sempre discutindo e conversando com as pessoas. Por quê? Nesse processo de reencarnação em que eu estou vivendo, eu tive a oportunidade de ter hoje 4 filhos, né, 4 espíritos sob minha responsabilidade, para que eu possa auxiliá-los nesse processo de reencarnação, que eu possa auxiliá-los nesse processo de evolução, de desenvolvimento,
né? E eu fico muito feliz com isso, sou alvo de muitas brincadeiras, né? Nossa, você tem 4 filhos, o que é isso? Nossa, mãe e tal. E a gente sempre levando isso com muito bom humor, porque realmente é motivo de muita alegria, né, para a nossa vida. E aí, as pessoas às vezes falam, nossa, não, eu não quero ter tantos filhos. Ah, eu quero ter no máximo um filho. Ah, eu quero ter no máximo 2 filhos, né? E aí é a questão que a gente fala, né? Sempre falando assim, ah, não, porque é muito caro, né? Filho é muito caro. E aí é uma questão que a gente tem que começar a refletir, né? Quando a gente está realmente querendo pensar sobre esse processo de desenvolvimento do planeta Terra, sobre o nosso grau de responsabilidade nesse processo e sobre o quanto nós realmente vamos querer nos doar nesse processo para que a gente possa fazer alguma diferença para o planeta Terra e para a humanidade. Essa é a grande questão. Então, não é o Guto que está dizendo, né, que nesses processos, muitas vezes, nós estamos criando embaraços. Né? A espiritualidade é a amiga que nos responde através da codificação, né, que muitas vezes essas situações são complicadas. Logicamente que existem outras questões, outros fatores? Existem, né? Situações de saúde, situações que estão em risco à vida das pessoas. Né? Então, sim, a gente tem que ter, sim, um controle, uma programação. Né? Ah, não, eu quero ter filhos, não vou ter filho agora, vou ter filho daqui a um tempo e tudo mais. Então, assim, as pessoas vão se programando, né? Mas essa colocação de obstáculos, né, da maneira que nós fazemos, né, principalmente dentro de classes sociais, e essa é a grande questão, né, porque isso está muito vinculado à questão de classe social, a questão do custo de vida, é algo que a gente tem que pensar, algo que a gente tem que refletir. Né? Lógico que cada um de nós, gente, sabe o que está lá dentro do seu coração. Sabe ponderar, sabe analisar, né, e sabe sondar exatamente qual que é o sentimento que te move. É a não ter filhos, a ter mais filhos ou ter menos filhos. Essa é a questão. Cada um de nós, né, saber avaliar isso daí de uma forma bem tranquila, mas logicamente observando, né, que há uma responsabilidade muito grande, sim, né, para cada um de nós e que para que nós possamos realmente desenvolver as coisas de uma maneira adequada e possamos fazer o melhor, né, que nos couber nesse processo de reencarnação, ok? Então vamos lá. Aí, ele, ainda dentro dessa questão da 693, né, ele tem uma segunda pergunta que ele faz assim, olha. Tudo o que embaraça a natureza em sua... Ah, não, essa é a resposta, né, desculpa. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, foi a resposta, não foi? Aí o Kardec faz aqui a questão A da questão 693. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo esta reprodução? Né? Então é aquilo que a gente comentou no início. Né? Nós, na nossa ação em relação à natureza, nós temos aí uma série de movimentos, né? que fazemos, né, para impedir aí o crescimento de espécies que podem ser nocivas à saúde humana, que podem, às vezes, impedir aí o cultivo de alimentos. Então a gente está sempre fazendo esse movimento também. Né? E aí a gente vê muitas vezes essas discussões. Na última semana teve a COP26, né, falando sobre a questão ambiental no mundo. Né? E aí a gente percebe que países aí, principalmente na Europa, né, que devastaram todo o seu território, que não tem quase nada lá de florestas nativas, de plantas nativas, né? Como é que esse comportamento humano ele é extremamente prejudicial para a natureza, né? Somente o ser humano que vai ocupar o planeta Terra? Será que é esse o objetivo? Né? Então a gente pensar um pouco sobre isso, né? E também observar bem a nossa natureza aqui, tentar implementar novas ações para a gente manter, né, a natureza maravilhosa que nós temos ainda aqui no Brasil, que nós temos aqui na nossa região, né? Nova Lima, Raposo, Riacima, com tantas florestas ainda conservadas, tantos mananciais aquíferos, né, conservados. Então a gente tentar implementar ações, projetos para que isso possa ser mantido, para que isso possa ser conservado e que a gente possa
estar sempre usufruindo disso da maneira adequada, de maneira equilibrada. É algo que a gente tem que pensar e é algo que a gente tem que realmente colocar em prática na nossa vida. Mas vamos aqui então ouvir a resposta dos espíritos a essa questão de Kardec. Né? Eu vou ler a pergunta novamente aqui, que eu falei pra caramba, né? Ele pergunta assim: há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies das quais o próprio homem acabaria sendo vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? E aqui os espíritos respondem: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então é a grande questão que a gente tem que pensar, né? Logicamente até em relação à questão da lei, até a questão da nossa própria reprodução humana, né? Dessa inteligência que nós possuímos, né? E como a gente está usando essa inteligência. Então foi isso que eu falei, né, agora há pouco, sobre a questão da gente sondar o nosso próprio coração. Por quê? Lógico que nós, usando a inteligência, nós vamos ponderar e falar, olha, realmente eu trazer para esse planeta 10 espíritos para um processo de reencarnação, talvez vai ser bem complicado, né? Vai ser difícil, eu não vou conseguir auxiliá-los nesse processo. Mas, será que se eu trouxer 3, 4, será que eu não consigo ter essa condição? Será que é impossível? Então são essas questões que a gente coloca em ponderação, tendo em vista essa inteligência que nós possuímos, essa capacidade que nós temos para poder avaliar esse movimento. E aí ele colocou muito bem, os espíritos colocam aqui, né? A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que distingue dos animais, né? Nós somos diferentes dos animais irracionais, temos essa condição de fazer essa avaliação aí e de tomar as melhores decisões aí nesses processos. E aí os espíritos continuam dizendo assim, ó, mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, nesse equilíbrio da própria natureza, né, o reino animal ele já também foi elaborado de maneira adequada para que ele pudesse manter esse equilíbrio. Só que nós sabemos que com a interferência humana, né, nós com essa gana, né, de desenvolvimento econômico principalmente, né, de desenvolver tecnologias e desenvolver uma série de fatores aí que infelizmente nós passamos por cima de várias espécies animais, de várias espécies vegetais, destruímos, né, vários biomas, destruímos várias espécies de animais, levamos à extinção várias espécies de animais. Então, uma situação bem complicada, né, uma situação muito triste, mas que, logicamente, nós podemos tentar frear ou reverter, né, em alguns casos, se for possível, para que a gente possa ainda manter esse equilíbrio no plano terrestre. Então, tudo isso faz parte da nossa missão, né, no plano terrestre, faz parte do nosso trabalho que nós possamos desenvolver de alguma maneira. E aí, né, Deus é perfeição, né, gente? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, lógico que todo o sistema que ele cria é um sistema perfeito. Mas, como está na primeira parte da questão aqui, olha, essa inteligência que foi dada ao homem, né, para manter inclusive esse equilíbrio, a gente sabe que dentro da questão do livre-arbítrio, ela pode ser utilizada para 2 movimentos, né? Um movimento no bem e um movimento no mal. Né? E aí é a grande problemática que nós temos. Né? Esse movimento do mal, que a gente pode chamar também de ignorância, né? De não compreender qual que é o verdadeiro movimento, e o que é realmente verdade. Né? As pessoas se movimentam no mal, na realidade, por não compreenderem o que é o bem. Essa que é a verdade.
não porque são maus na essência, pelo contrário, todos nós em essência somos bons, tendemos à bondade, mas a ignorância, né, quando o sujeito não entende qual que é o papel dele no plano terrestre, qual que é o papel dele enquanto um espírito imortal, ele acaba cometendo essas ações equivocadas, né, fazendo movimentos equivocados e prejudicando a si mesmo e aos demais espíritos que estão reencarnados ao redor dele, que estão sob a sua influência. Então é algo que a gente tem que refletir, né, profundamente e pensar muito bem sobre isso, né, de qual que é essa ação que a gente está fazendo no mundo, se a gente está sendo inteligente, usando a nossa força produtiva para o lado do bem, para o lado do que é certo, do que está dentro da lei geral, da lei divina, da lei de Deus, né, se nós estamos empregando essa energia nesse sentido, ou se nós estamos, às vezes, ignorando esses processos e agindo de uma forma equivocada. Sempre é importante a gente estar refletindo sobre isso, pensando sobre isso, falando sobre isso, né, que a gente possa ter esses assuntos em pauta nas conversas de família, nas conversas com os amigos, que a gente possa refletir sobre isso, levar isso para ser debatido também. Outro dia eu achei muito engraçado, né, um amigo meu falando que a gente às vezes vai comer uma pizza e vira uma conversa filosófica, né? Porque a gente está sempre levando esses assuntos, esse tipo de conversa, para as conversas do cotidiano, para a gente poder repensar sobre isso, para poder conversar sobre isso. Então, assim, igual eu falei, esse estudo não caiu para mim por acaso, que eu estou sempre falando com as pessoas, olha, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade maravilhosa que você tem de esclarecer a um espírito, de ajudar um espírito no processo de reencarnação, é algo maravilhoso, é algo muito importante. E se às vezes, né, a gente achar que não tem condição de fazer isso, não é para mim, reflita melhor, pense melhor, porque às vezes, né, essa oportunidade maravilhosa, né, ela possa transformar a sua vida e transformar a sua existência. Tá certo? Ainda tem mais uma questão aqui, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre uma situação que às vezes nada é por acaso, né? A gente está falando sobre isso hoje e hoje nós participamos aí do lançamento de mais uma ação da Fraternidade Sem Fronteiras, que é um programa social mundial e que de repente, né, se a gente não tiver condição de receber esses espíritos na nossa casa, de poder ser esse pai ou essa mãe, mas nós podemos ajudar espíritos que estão reencarnados em várias partes do mundo, que estão em situação de sofrimento, estão em situação de orfandade e que nós podemos, né, de alguma maneira, auxiliá-los. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Mas vamos na última questão aqui então, né, dentro desse subitem aqui, que vai ser a questão 694. E a pergunta é a seguinte: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Então é a última questão que a gente tem aqui e é uma das questões que a gente mais vai perceber no plano terrestre ainda, nesse nível de desenvolvimento que nós nos encontramos. A questão de obstarmos a reprodução humana simplesmente por conta da questão da sensualidade, né? Da sexualidade desregrada muitas vezes, desse processo de utilizar o prazer que existe na comunhão dos corpos num movimento insano, num movimento apenas de puro prazer, né? Esse processo hedonista que nós estamos vivendo hoje em dia, né? de colocar o prazer como algo essencial na nossa vida, como algo, não é nem essencial, mas seria o fundamento da vida seria viver para o prazer, para o gozo. Não é? Então é algo que a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque a própria espiritualidade vai nos trazer a resposta aqui agora sobre esse movimento, né? Que a pessoa ela utiliza, ela movimenta a sua vida no sentido de apenas, né, de aproveitar os prazeres do corpo, né, que nós temos várias fontes de prazer, temos a questão da sensualidade, temos o prazer da alimentação, né, do gosto, né, gustativo, prazer gustativo através da alimentação, né, entre outras formas de prazer que nós temos e que muitas vezes as pessoas vão colocar isso como o fundamento da sua reencarnação. E é isso que a gente tem que refletir,
né, se nós não estamos fazendo esse movimento, talvez de forma um pouco equivocada. Então é por isso que a gente estuda, por isso que a gente conversa sobre isso, né, para pensar um pouco, falar, poxa vida, opa, eu acho que talvez eu esteja fazendo um movimento um pouco equivocado, né? Estou dando muito valor para isso, eu estou muito ligado a isso, e sendo que a vida apresenta outras possibilidades, que a vida apresenta outros sentidos e que a gente tem que buscar, né, procurar esses outros sentidos aí, tá? E aí vamos à resposta dos espíritos para essa questão, né? Vou ler a questão novamente, tá, pessoal? Questão 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? A que os espíritos respondem: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então, é algo que vem chamar a nossa atenção, né? Porque nós somos seres materiais ou somos seres espirituais? É uma grande questão e que muitas vezes nós não pensamos, né? Eu entendo que somos seres espirituais em uma experiência material. Estamos aqui neste momento vivendo a experiência material, né, que através dela nós conseguimos desenvolver inúmeras virtudes, conseguimos eliminar uma série de dificuldades que ainda apresentávamos, né, e podemos, através desse processo, melhorar a cada dia, ajudar a melhorar as outras pessoas, sermos ajudados por outras pessoas também. Então é um processo maravilhoso, um processo de comunhão em que nós podemos crescer e ajudar a crescer também. Então, é a grande questão, não é? Quem vive apenas para a matéria, vive nesse processo que a gente falou agora há pouco, né? Esse processo hedonista, esse processo de estar sempre preocupado com os prazeres, né? Sempre preocupado com como é que eu vou me alegrar hoje, como é que eu vou satisfazer os meus desejos hoje. Então essa é uma questão que nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, enquanto pessoas que estão refletindo sobre o Evangelho do Cristo, devemos repensar, pensar e repensar, né? Porque é lógico que estamos no plano terrestre e podemos sim usufruir desses prazeres, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira satisfatória, de uma maneira que nós não criemos problemas nem para nós, enquanto espíritos reencarnados, nem para a humanidade, enquanto grupo que participa desse processo de evolução que nós estamos vivenciando. Essa é a grande questão. O que adianta eu ter a mesa farta, né, e comer até passar mal, enquanto milhares de pessoas estão passando fome pelo mundo? O que adianta, né, eu ter todo o aconchego de um lar, todas as cobertas, todas as vestimentas possíveis, enquanto pessoas passam frio pelo mundo? Então é algo que a gente tem que pensar sobre isso e refletir nas nossas ações, né, o que a gente tem feito para poder impactar um pouco mais a vida das outras pessoas. O que a gente pode fazer para impactar um pouco mais a vida das outras pessoas. Então, aproveitando esse tema, né, maravilhoso sobre essa questão desse obstáculo à reprodução, cabe a nós entender, né, profundamente sobre essa necessidade de nós fazermos uma análise inteligente, né, desse processo e entender que há, em alguns momentos, a necessidade, sim, né, num processo de planejamento, num processo de a gente conseguir fazer as coisas com maior efetividade, mas que nós sempre temos que pensar também que existem espíritos que precisam reencarnar e que nós podemos muitas vezes ser este canal de reprodução, mas que muitas vezes, por momentos de egoísmo, né, por processos egoísticos, nós abrimos mão, né, de sermos este canal, porque a gente quer viver os prazeres do mundo. Então é algo que a gente tem que pensar, né, e refletir. Então vamos pensar numa coisa boa, então, né, porque muitas vezes a gente não tem nem a condição reprodutiva. Às vezes o nosso corpo físico ele veio com uma situação que a gente não tem essa possibilidade. Então nós podemos fazer inúmeros movimentos, por exemplo, a adoção, né, que é um movimento maravilhoso, porque espíritos vieram através de outros canais, igual a gente falou, e muitas vezes estão lá na orfandade, estão abandonados nas casas-lar, nos orfanatos,
nós podemos, de repente, fazer esses movimentos, né, de ajuda, de auxílio. Podemos adotar uma pessoa, podemos adotar uma criança, podemos adotar uma vida, né? Ou também através de projetos sociais, né? E aí eu vou fazer a propaganda aqui agora da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que é um programa mundial, de ajuda mundial à humanidade, né? É um projeto que é brasileiro, né? São brasileiros que iniciaram esse processo, mas que hoje ele atinge principalmente os países da África, que se encontram inclusive em guerra civil, situação extremamente complicada, né? Eu vou até te mostrar a camisa aqui, que às vezes o pessoal já até conhece, né? Essa é a marca da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Essa mãozinha aberta aqui, demonstrando que nós estamos juntos aí, mundialmente falando, né? Então, essa é a marca da Fraternidade Sem Fronteiras, né? E hoje foi lançado um projeto relacionado ao país República Democrática do Congo, onde existem lá inúmeras crianças em situação de órfãos devido a uma guerra civil que existe naquele país. Já tem vários anos, né, desde do século passado, né, que acabou agora há pouco tempo, 1990 e poucos, começou ali os conflitos, e a situação ela se estende até hoje. E aí hoje eles mostraram, né, a situação complicada que está lá, e nós temos a oportunidade maravilhosa, pessoal, de fazer o quê? De adotar uma dessas crianças através desse projeto social. É uma coisa simples, né? Você vai entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras e vai falar assim: eu quero ser padrinho de uma dessas crianças, eu quero apadrinhar uma dessas crianças que está numa situação de sofrimento, que está numa situação de orfandade. E aí, a partir de um valor lá, se eu não me engano, eu não entrei aqui ainda nesse projeto, mas geralmente são R$50 apenas para você conseguir ajudar uma dessas crianças que está em situação de miséria, uma situação muito triste, uma situação de miséria econômica, tá? Porque quando você vai ver os vídeos, você vai ver a alegria dessas crianças quando elas são acolhidas, a alegria dessas crianças quando elas conseguem um mínimo de alimento, um mínimo de estrutura material, né? Mas que são abraçadas com o máximo de amor, com o máximo de carinho, que é essa corrente maravilhosa que existe através dos projetos sociais, como a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Existem outros inúmeros projetos que a gente sempre tem muita alegria de conhecer, de poder ajudar também. E aí hoje a gente está falando sobre a fraternidade, nesse processo que a gente pode aí também ajudá-los, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço muito, né, esta oportunidade bendita. Vou pedir ao Jaime para deixar embaixo aqui o link da Fraternidade Sem Fronteiras, tá, Jaime? Pessoal, se quiser conhecer esse trabalho, né, poder clicar lá e, se puder, pessoal, ajudar, né? É muito fácil, você clica lá, você apadrinha uma criança, aí você coloca o cartão de crédito, todo mês vai descontar esse valorzinho aí de R$50 para você estar salvando uma vida, né? Então é algo assim maravilhoso, né, que a gente pode fazer e que às vezes quando a gente vai parar e pensar, né, não custa tão pouco para a gente, às vezes, quando a gente fica dando desculpa, né, eu não consigo ter mais um filho porque é muito caro. Então, às vezes pode ser essa situação, né, a gente está fazendo uma análise e pode ser isso. Então, de repente a gente possa ajudar 1, 2, 3, 10 crianças, quem sabe, se a gente puder fazer movimentos em outros sentidos, tá bom? É a oportunidade bendita que o Cristo nos convida a todo momento para poder ajudar nesta seara de luz, nessa seara de amor, que é a humanidade, que é o planeta Terra. Apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas situações que às vezes nos afligem, nos assustam, a oportunidade de ajudar, ela está sempre presente aí. E quando a gente quer fazer, a gente é capaz de fazer. Tá bom? Pessoal, eu agradeço muito essa oportunidade, né? Peço a espiritualidade amiga que possa continuar nos abençoando, continuar derramando bênçãos de luz sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e que nós possamos continuar aí sempre buscando fazer o melhor, buscando amar uns aos outros, como o Cristo nos ensinou. Gratidão imensa por essa oportunidade, e assim seja, né? Vamos continuar aí trabalhando para que as coisas boas possam acontecer, tá bom? Galera, beijo grande no coração de todo mundo aí. Valeu, até mais! Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Agradeço imensamente ao Guto, que falou aí, a Sueli, que falou antes dele. E próxima semana eu convido vocês para estarem conosco mais um estudo, tá bom? Lembre-se sempre que
todo o auxílio espiritual neste momento à distância também é dado. E agora, né, aproveitando esse momento depois do estudo, a gente vai colocar uma música para terminar essa harmonização de forma muito tranquila, e que todos possam ter bons sonos, uma ótima semana, que é uma semana mais curtinha, né? Mas não deixa de ser uma ótima semana de trabalho e convivências, enfim, de tudo para a gente aplicar o que a gente tem aprendido juntos aqui, né? Grande abraço a todos e um grande beijão. Devagar e com certeza se constrói um sonho. Do começo às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça seu segredo. Poucas coisas mais bem feitas, faça com alegria. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. Devagar e com